Muitos de nós, amado, temos traído Jesus com poucas coisas. Temos traído a presença de Jesus, não é atraído, temos traído Jesus com poucas coisas. Quantos de nós hoje separou um minuto do dia para lembrar de Jesus? Não responda. Quantos de nós hoje separou um minuto do dia para fazer uma reflexão na palavra de Deus? Quantos? Mas eu sei que muitos aqui tiraram um momento para jogar bola, tiraram um momento para fazer alguma coisa, mas não tiveram na presença daquele que pode todas as coisas. Tá duro, não tá, irmão? Calma que nós vamos melhorar. Amém? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus aí. Quantos de nós temos traído Jesus? E aí nós olhamos para a Bíblia e falamos assim: Judas, é o que o nosso apóstolo Paulo Henrique fala, né? Quem hoje chama Judas? Quem coloca o seu filho, o nome de Judas aí no seu filho? Quem aí, pergunta no registro aí de cartório, quem foi os últimos aí que colocaram o nome de Judas no filho, né? É difícil você achar uma pessoa chamada Judas. Mas amados, quantos de nós têm tomado a atitude de Judas? E depois queremos ter a atitude de ser abençoado, tendo a atitude de Judas, não vai conseguir. Quanto àqueles que estavam próximos de Jesus, igual a Tiago e a João, era de se esperar que eles manifestassem firme ao lado de Jesus até os últimos momentos. Mas quando pressionado, Pedro disse, não conhecia Jesus, que não era o seu discípulo, e até chegou a ofender. Não é isso que fala o texto? Pedro fala assim: não sou eu. Eu até estou parecido, mas eu não conheço Jesus, eu não sou como Jesus, eu não me visto como Jesus. Meu amado, nós estamos traindo a Jesus com poucas coisas. Reflita hoje que a Santa Ceia volta nos moldes de 20 anos atrás, que a Santa Ceia era uma semana, não era um dia. Não é consagrar um dia. Nós somos de uma época que a Santa Ceia, nós entrávamos na segunda e já falávamos para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, porque domingo eu vou cear. Nós somos de um tempo em que chegava segunda-feira e a Santa Ceia era domingo, e domingo eu falava para o Senhor: Pai, me ajuda a não pecar, segura nas minhas mãos, Senhor. Mas hoje nós não temos mais esse temor. Esposa, pega um papel para mim. Hoje nós não temos mais esse temor. E fique preocupado, amado, quando você não tem mais esse temor. Fique preocupado na sua vida quando você não tem mais temor do Senhor. Quando é o dia da Santa Ceia e você não está nem aí para a Santa Ceia. Tenha cuidado na sua vida quando é o dia de você lembrar do sacrifício de Jesus e você não está nem aí, ó. Almocei bem, um peixe bom, fiz um bom churrasco. E o corpo de Cristo? E a ação do corpo de Cristo? É o dia em que você vai pegar a representação do corpo e a representação do sangue, e às vezes você não está nem aí. A Santa Ceia virou comum. A Santa Ceia virou mais um ato. Não, meu querido, não seja como Pedro, que negou a Jesus no momento doloroso da vida do mestre. Não tinha mais ninguém ao lado dele. No momento mais doloroso da vida dele. Quem comigo está resfriado aí? Meu Deus, uma onda de resfriado, né, amado? Ai, meu Deus do céu. Doenças respiratórias. Agora o duro é saber o que é olho, o que é resfriado. Vou deixar no bolso aqui o resfriado. Meu querido, não traia Jesus. Quando pressionado, Pedro fala assim: eu não conheço, não sei quem é Jesus. Os outros discípulos simplesmente, deram no pé. Aonde que você vê falar que aonde estão os outros discípulos? Todos, fugiram. Fugiram por quê? Porque viram as coisas apertarem. O problema talvez não é que estejamos em condições de julgar, mas é que estamos realmente numa posição ruim, que nós não podemos nem julgar, porque muitas das nossas condutas têm sido iguais a de Judas. Traído a Jesus por poucas coisas, deixado as coisas de Jesus por poucas coisas.
deixado a presença do Mestre por poucas coisas. E eu quero dizer aqui, dentro de alguns minutos, 5 características de uma igreja viva e eficaz nos dias de hoje. Diga comigo, 5 características de uma igreja viva e eficaz nos dias de hoje. Dê um aplauso a Jesus. Primeira característica que não vi em Pedro, neste fato e nesta passagem do capítulo 14. Pedro não estava unido com Jesus. Pedro não teve unidade com Jesus. Pedro não estava com Jesus no momento em que ele estava precisando. Talvez estar ao lado de Jesus quando Jesus curava era bom. Talvez estar ao lado de Jesus quando Jesus estava andando junto com a multidão era bom. O difícil é estar ao lado de alguém que está numa condição negativa e agora com a morte à sua frente. A unidade é uma coisa que precisa ter na igreja do dia de hoje e que nós cada vez mais estamos vendo menos. Ontem teve um mutirão aqui, meu Deus. Responda para você mesmo por que você não veio. Responda para você mesmo. Você acha que nesse texto houve uma unidade com a igreja? Aqui teve sim uma unidade daquele que morreu, pois que morreu foi só Jesus. Os outros, olha, deram no pé. Ninguém ficou ao lado dele. Saiba que a unidade está atrelada à lealdade, está atrelada à verdade e está atrelada à entrega. Não vem falar para mim que você é uma igreja física, não é igreja de templo. Não estou falando de uma igreja de construção, eu estou dizendo uma igreja física. Eu como igreja não tenho como ser uma igreja unida sem ter lealdade com o seu ministério, sem ter lealdade com o Espírito Santo de Deus, sem ter lealdade com Jesus. Então se você não tem lealdade, e é estranho ver os discípulos unido, quando Jesus fala para Pedro que ele ia negar, Pedro já vai dizendo, eu não, mestre, pode todos negarem, mas eu não. Existem momentos na nossa vida que nós temos a mesma fala, todo mundo pode não vir, todo mundo pode não fazer, e é engraçado que aquele que menos a gente imagina faz para nós. Sabe aquele momento em que você está precisando? Aquele que você menos imagina é aquele que te estende a mão. Você sabe que eu recebi uma palavra de uma pessoa que está aqui no nosso meio? Deve fazer uns 4 anos atrás. E ele me lembrou esses dias, falou, pastor, você lembra aquele dia que você esteve na minha casa? E me deu uma palavra? E eu dei essa palavra para 2 pessoas, porque estava o Senhor e mais uma. Só que essa palavra se cumpriu na vida de um, na vida de outro não se cumpriu. Será que o outro estava unido com Cristo? Amado, a palavra de Deus, ela está condicionada a você estar em compromisso com o Senhor. A unidade leva à lealdade, e a lealdade não é falar, estamos juntos, estou junto com você. Não, nós estamos fechados. Não, nós estamos aqui, é nós. Já ouviu alguém falar isso para você? É nós, capaz mesmo, eu estou aqui para todo momento. Amado, eu ouvi isso há algum tempo atrás, e quando eu olhei para frente, ou para trás, ou para o lado, eu não vi mais ninguém, eu vi um ou outro só. Meu amado, isso é muito sério. Uma igreja viva, uma igreja eficaz no século de hoje, é uma igreja que anda unida. Não tem como você, amado, ser integrante voluntário do ministério e você não andar na mesma visão do seu líder. Não existe concordância, e se não existe concordância, existe rebelião, e rebelião o Senhor condena. Então, se você quer ser uma igreja sadia e viva e eficaz, ande em lealdade. Andar na verdade. Se você não está vivendo na verdade, na unidade da família, do ministério, não diga que você é uma igreja sadia, porque uma igreja sadia anda na verdade. Porque o que diz a Bíblia sobre a verdade? Diz que a verdade é Ele, porque a Bíblia fala que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Dê um aplauso a Jesus, amado, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Meu Deus, meu amado, não tem como você mentir para o Senhor. É o lema que eu falo para todo mundo, e essa semana eu falei para alguém: calma que Cristo é a verdade.
Calma que não tem nada na terra encoberto aos olhos do Senhor. Pastor, mas eu. Falei, calma. Eu creio num Deus que está no céu, que Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele tarda, Ele não falha, e a tua justiça dura para sempre, a tua misericórdia dura para sempre, e Ele tem os olhos como chama de fogo, meu querido, e não existe um que permanece mentindo na casa do Senhor. Eu falei para essa pessoa, calma que o Senhor está no céu vendo tudo. Calma, porque quem anda na verdade não tem medo de nada. É o que o meu apóstolo Paulo Henrique diz. E ele fala que ele anda na verdade, e a verdade é a luz, amado. Pode alguém não gostar, mas a verdade é dita. A verdade, amado, não tem como você brigar com a verdade, porque a verdade, ela é a luz. Outra característica da igreja é a entrega. Quem é uma igreja que anda em unidade não tem problema de entregar a sua vida para Cristo. Quantas pessoas que entregam a sua vida para Cristo, levanta a sua mão. Sabe que eu fui uma pessoa que fui para o Evangelho, mas sem levantar minha mão para Cristo? Eu não levantei minha mão, eu fui indo e fiquei. Mas eu não tive aquele dia assim que alguém fez um apelo e eu levantei a minha mão, com a atitude de levantar a mão. Eu fui indo na igreja, era coroinha na igreja católica. E aí fui uma vez na igreja, voltei para a igreja católica. Aí fui de novo na igreja evangélica, voltei para a igreja católica. E aí fui de novo na igreja evangélica, voltei para a igreja católica. Falei para a irmãzinha, estou sentindo um negócio tão gostoso lá na igreja evangélica. Sabe que eu entro lá, eu fico em paz, o meu coração se alegra. Amado, isso é um particular meu. Isso foi uma experiência minha. Só que quando eu estou aqui, eu não sinto a mesma alegria. Essa é uma experiência minha. Viu, amado? Particular meu. Você que é católico, está na live, está aí na internet vendo, essa é uma experiência pessoal minha. Você que está aqui, católico, essa é uma experiência minha. E eu falei para a irmãzinha, irmã, o que eu faço? Ela falou assim, Jefferson, vem cá, senta. E eu estava desenformando as hóstias. E aí ela falou, senta aqui, depois que você terminar, sentei. Ela falou assim, Jefferson, você vai ter que ir lá. Você vai ter que ficar lá. Olha a sabedoria da irmãzinha. Você vai ter que ficar lá. Eu não quero te perder para o mundo. Entre você ficar lá, aqui, e sair da igreja, eu prefiro que você fique lá. Sei até onde onde a irmãzinha mora. Vejo os familiares dela. Não sei mais se ela está viva, porque na época ela já estava bem avançada a sua idade. Mas ela falou assim, eu não quero te perder para o mundo. Mas vá lá e vá atrás dessa verdade que você encontrou. Olha a sabedoria da irmã. E eu vim atrás dessa verdade que eu ouvi há 26 anos atrás. E nós estamos nessa verdade até hoje, amado. Essa verdade entrou na minha vida, mudou a minha vida. Essa verdade entrou na vida da minha família e mudou toda a minha casa, mudou toda a minha família, do modo em que um dia eu pude falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu tenho um irmão desviado. Mas eu não desisto dele. Não desista do seu irmão, meu querido. Não desista da sua irmã, minha querida. Não desista da sua filha, meu querido. Não desista do seu filho, meu querido. Porque existe uma palavra sobre a sua casa, existe uma palavra sobre a sua família, que nenhum dos seus se perderá. Deus não tem prazer em perder aqueles que estão dentro da tua casa. Deus fará uma obra de salvação em toda a sua família, em toda a sua família, em toda a sua família. Dê um aplauso a Jesus, amado, em toda a sua família. Segundo característica de uma igreja viva e eficaz, é uma igreja que anda em comunhão. Eu ouvi dizer aqui por uma pessoa que não está mais conosco na igreja porque mudou de cidade. Saiu bem, muito bem, e não está porque mudou de cidade. E a semana passada, conversando com ela por telefone, ela falou, pastor, você sabe que eu tenho visto as lives da igreja, tenho visto o culto da igreja nos domingos? E estou muito alegre de ver como a igreja está alegre. Amado, isso por vídeo. E nós que estamos aqui,
Nós que somos a igreja, que estamos dentro do lugar físico, mas que somos a igreja, nós ainda mais temos que sentir, quando a ministra Érica está aqui e diz, dê um aplauso ao Senhor, amado, é aplaudir ao Senhor, porque a igreja viva e eficaz é uma igreja que tem comunhão, os ministérios se interligam entre si, para um bem que está acima de nós, que esse bem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então uma igreja unida é uma igreja eficaz, é uma igreja que tem comunhão. Coisa difícil é você não conseguir ter comunhão com o irmão. Vendo a Camila Barros pregar semana passada na DEVEC, meu Deus amado, na hora que ela falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, amado, amar não é o problema é o próximo. Camila Barros pregando semana passada na DEVEC, ela falou assim, amar não é o problema, amar nós ama, o problema é o próximo. Meu querido, que dificuldade é amar o próximo, meu querido. Dependendo do próximo é muito difícil. É tão difícil, amado, ter comunhão com aqueles que estão próximos. E tem gente dentro do ministério, do ministério que eu estou dizendo, é em todo lugar, amado. O pastor Jéssica está pregando na igreja. Não, amado, é no trabalho, é o seu ministério do trabalho, é o seu ministério de amizade. Como que é difícil ter comunhão. Meu amado, você já morou em uma vila pequena, em um bairro pequeno, em que os próprios vizinhos não se conversam? Você já teve um lugar em família, eu provei isso. Meu Deus, deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Sabe aquelas festas de família, de final de ano? Sabe? E aí que passou 10 anos fazendo festa de família junto, e que hoje não pode ter mais festa de família junto, amado. Hoje não pode ter mais. Se tiver festa de família junto, olha, prepara um 9-0. Festa de família porque perdeu a comunhão, perdeu o vínculo. Mas nós que somos família de Cristo, amém? Nós que somos a família de Cristo, amém? Nós precisamos ter comunhão, amado. É torcer para que o ministério de louvor vá bem, é torcer para que o ministério de tesouraria dê tudo certo, que entre mais pessoas, é torcer que a recepção receba as pessoas bem, é que tudo vá bem na casa do Senhor. Terceira condição de uma igreja viva e eficaz é responsabilidade. Você sabia que o mundo tem ficado cada vez mais sem responsabilidade? Sabe que hoje eu levantei pela manhã 7 horas, né, fazer o cafezinho, 7 horas, a Rosa ainda dormindo, falei, vou fazer uma presencinha para a esposa, fiz o cafezinho bonitinho, como diz o manual, fiz o cafezinho, vou fazer uma surpresinha para a esposa, vou buscar o pão, aí, pneu da moto furado, falei, meu Deus, Satanás, quando eu queria fazer alguma coisa aqui, Alexandre, não deu certo, inimigo, gramunhento, olhei no pneu, não dá para fazer nada, voltei, fiquei só no café, falei, tem umas bolachinhas, tem um pão que a minha irmã foi ontem em casa e levou, vamos embora, vamos assim mesmo, vamos com o que tem, no momento que dá. Mas à tarde eu fui levar a moto para arrumar o pneu, sentei no tanque, 30 quilos, né, uma pena de, irmão, ganhei 2 quilos, viu, falei para vocês que eu queria ganhar 10, ganhei 2, dê um aplauso a Jesus aí, amado. Não sei se é a academia que está fazendo isso, mas quem quiser doar aquilo, tá, irmão? Pode mandar um pix aí de uns 7 quilos aí. Pode mandar que eu estou recebendo. Meu Deus, amado, não engordo de jeito nenhum. Eu não sou ruim, viu, amados? Eu acho que eu não sou ruim, mas não engordo por nada. Aumenta a comida, aumenta vitamina. Estou tomando beterraba, estou tomando canela em pó, estou tomando tudo, cenoura. Falaram para mim, vai, a minha irmã que é a minha fisioterapeuta, a minha personal trainer, falou, toma isso, não está adiantando nada, mas engordei 2 quilos. Amado, fui levar a moto para consertar o pneu, meu Deus, sentadinho, quieto, tranquilo, um rapaz chegou do lado, eu estava tranquilo, sentado, esperando o rapaz consertar o meu pneu. O rapaz chegou do lado, posso passar um óleo no pneu, na corrente da minha bicicleta, todo paramentado. Eu falei, olha, pede para o dono da oficina, que ele está lá dentro, ele deve ter alguma graxa lá dentro, um óleo. E ele entrou para pegar todo o vestido e voltou falando, eu pedi conta mesmo. O cara vai gritar comigo? É ruim de gritar comigo, hein? Não, agora eu vou procurar alguma coisa. Olha que coisa, amado, família. Não, agora eu vou procurar o que eu vou fazer, porque tem algumas coisinhas para resolver, conta, e pediu conta. Não teve responsabilidade. Amado, uma igreja viva e eficaz é uma igreja que tem responsabilidade com as coisas.
Quer ter uma vida abençoada? Tenha responsabilidade. Sabe o que diz Tessalonicenses 5,14? Exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Olha só, amado, não é o Jefferson que está pregando, não é o pastor Jefferson que está pregando não, viu? É a Bíblia que fala isso. Exorto-vos também aos irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis o desanimado, ampareis o fraco, e seja longânimo com todos. Não, eu explodo fácil. Ih, meu temperamento. Comigo é assim, bateu, levou. Já viu isso? Meu Deus do céu, já viu? Ah, e aqui é bateu, levou. Não, comigo é assim mesmo. Ah, comigo se não vier com palavra, aqui não, aqui quem manda sou eu. Evitai que alguém retribui o mal com o mal. Pelo contrário, seguiem bem entre vós para com todos. Amado, é a Bíblia que fala para nós, admoesteis os insubmissos. É a Bíblia que fala para que nós possamos trazer um conhecimento e clarear na mente daqueles que estão andando em insubmissão. É a Bíblia que nos manda admoestar o que é advertir, é repreender, é dizer antes que aconteça, é trazer de novo a pessoa para o caminho, para a linha do trem, amado. Tem pessoas andando longe, e aí você vai, adverte, traz ela de volta. O trabalho é a prevenção de uma pessoa que está indo para o inferno, com atitudes errôneas, e agora você chega com uma palavra, adverte ela, e ela volta para os caminhos do Senhor. Uma igreja sadia é uma igreja que tem responsabilidades, amado. Responsabilidades com tudo. Uma igreja sadia, uma igreja eficaz, é uma igreja que tem disponibilidade. Aqui pega um pouco, não pega? Ah não, pastor, mas hoje, louva a Deus porque a nossa igreja está abençoada hoje, amém, amado? Dá um aplauso ao Senhor por você que veio. Glória a Deus, porque nós estamos vendo e provando que o Senhor é bom para conosco. Mas tem pessoas que nós falamos assim, amado, é culto de ceia. Ela fala assim, mãe eu tomo. Amado, eu tenho a minha mãe. A minha mãe e minha irmã, ela tem o quê? Uns 15 anos deitada? Por aí? 9 anos, 15 anos que adoeceu, 9 anos deitado numa cama. Você sabe o que é ficar 9 anos deitado numa cama? A minha mãe, 9 anos deitada numa cama. Você sabe o que é uma mulher de 9 anos deitada numa cama e ela fala assim, Jefferson, eu sei que amanhã é ceia, na segunda você vai me trazer a ceia, né? Amado, ela não perde uma ceia. Ela não perde uma ceia. Todos os meses ela sabe que na primeira semana é a Santa Ceia. E ela todas as vezes, quando a minha irmã está aqui, leva o copinho da ceia, porque a minha mãe já não anda, e nós fazemos a ceia. Pensa numa mulher que fala assim, canta um hino para mim, filho. E aí nós cantamos o hino para ela. Aí ela fala, você vai fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Amado, sabe quem, uma pessoa que anseia por provar das coisas de Deus, e às vezes nós falamos para a igreja, para um voluntário, amanhã é Santa Ceia. Aí o voluntário fala assim, pior que eu tenho que ir na casa do meu parente. Pior que eu tenho que pintar o muro da minha casa. No dia da Santa Ceia, amado, uma igreja que é uma igreja eficaz, uma igreja que é produtiva, ela tem disponibilidade para as coisas do reino. Você sabe que aqui na nossa igreja tem gente de Passa Quatro? Você sabe que aqui na nossa igreja tem gente de Lorena? Até lançando o livro, né? Depois nós vamos falar de novo sobre o livro. Você sabe que aqui na nossa igreja tem pessoas que descem a serra para vir até esse lugar, amado? Você sabe que tem pessoas que pegam estrada para vir até esse lugar, amado? Pessoas que valorizam esse lugar, por quê? Porque tem visto a mão de Deus na sua vida, na sua família. Amado, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. É porque Deus é bom para conosco, é porque o Senhor é misericordioso para conosco. Dê um aplauso a Jesus, meu querido. A Bíblia fala que a disponibilidade é um dos atributos de uma igreja eficaz. E a disponibilidade está dizendo em Mateus 6,33, portanto não busqueis as coisas desse mundo, mas buscar primeiro o reino de Deus, e estabeleça a sua retidão, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é as coisas, é o reino de Deus. Quem tem disponibilidade para trabalhar, amado, para exercer o seu ministério, não tem tempo ruim com Ele. E você sabe o que Ele vive, é uma vida abençoada. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades todos os dias. Mude as suas prioridades, coloque sempre Jesus à frente. Normalmente pessoas colocam em primeiro lugar, ai meu Deus, a comida. Tem ninguém aqui não, né? Ai meu Deus, aquela lasanha. Ai, quem gosta de lasanha e feijoada? Ai meu Deus, feijoada, pizza. Tem tanta gente que coloca as coisas em primeiro lugar e deixam até as coisas do Senhor para trás, dinheiro, família, carreira. Põe tudo na frente das coisas de Deus. E a Bíblia nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E em último lugar, uma igreja viva e eficaz é uma igreja que tem uma espiritualidade sadia. Você sabia que a espiritualidade das pessoas tem morrido? As pessoas têm feito o seu espírito, as pessoas têm feito o seu espírito apagar dentro de si, porque não tem movimentado a sua vida de fé, porque não tem movimentado a sua vida de oração, não tem movimentado a sua vida de leitura bíblica, não tem movimentado a sua vida de conformidade com as coisas do Senhor. Depois quer chegar aqui na igreja, quer sentir o fogo. Vai sentir qual fogo, amado? A hora que é para exercer as coisas da espiritualidade. A Bíblia fala em Colossenses 1,9, orar sem cessar, é orar todos os dias. Esses dias, abrindo aqui um parente, nós estávamos ministrando isso lá no Comece Bem o Seu Dia. Amado, você precisa ver esse projeto. Quero abrir um parênteses aqui para dizer desse projeto da igreja. Todos os dias, às 7 horas da manhã, nós disponibilizamos uma palavra que quando eu cheguei aqui, a pessoa falou para mim, pelo menos 2 palavras ou 3 palavras que eu ministrei essa semana no Comece Bem o Seu Dia, é no nosso canal do YouTube, da Igreja para Sempre, e nós temos voluntários, nós temos pessoas aqui que nem sequer abrem o Comece Bem o Seu Dia, mas estão aí, bênção, glória a Deus. Amado, uma igreja viva, uma igreja eficaz, é uma igreja que em todo o tempo, ela ora e busca a Deus em oração, todos os dias e em todos os momentos. O que é fé? Ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé, pastor? É você acreditar que vai acontecer sem ver nada, sem enxergar nada, sem compreender nada do que está acontecendo. Você tem fé. Você tem uma força dentro de você que acredita que as coisas vão acontecer, mesmo que nada está colaborando. Igreja para sempre, uma igreja. Amado, eu conversei com uma irmã. Por que eu falo muito testemunhos? Porque a gente conversa com todo mundo da igreja. Uma irmã da igreja, deixa eu dar um testemunho para você de hoje, de agora. Esse do Comece Bem o Seu Dia foi hoje, e o que eu vou dizer agora é hoje também. E eu peço para que você dê um aplauso a Jesus pelo início. Não é agora não, calma, segura o aplauso. Segure o aplauso. É porque a obra de Deus, ela é completa. E há alguns meses atrás nós recebemos um pedido de uma visita de uma irmã que recebeu um diagnóstico negativo no seu pulmão. E o médico dela falou assim: nós vamos precisar fazer um exame mais detalhado para saber o que está acontecendo no pulmão da irmã, no pulmão da senhora. E nós fomos lá como igreja, eu e a Dani, fomos lá como igreja, oramos na casa, na família, e nós pedimos para que o Senhor desse uma reversão naquele resultado. Nós que somos família para sempre, nós que temos o dever de amar um ao outro, nós que temos o dever de abraçar um ao outro. Hoje, depois de alguns meses, a irmã veio e falou assim, ela foi no médico agora esses dias, e ela me relatou hoje, falou: pastor, o meu médico me chamou e falou assim: quem mandou você fazer esse exame aqui? Aí ela falou: foi o médico tal. Mas por que mandou fazer? Eu não estou vendo nada aqui. Dê um aplauso a Jesus, amado. Dê um aplauso a Jesus, porque esse é o início da vitória. Esse é o início da vitória. Para você ouvindo, pode ser uma coisa assim: amado, quem recebe o diagnóstico que a irmã recebeu de uma situação no seu pulmão,
E mandaram fazer um exame detalhado. E no exame detalhado disse que não tinha mais nada. Amado, isso nós temos que remeter a Deus. Isso nós temos que acreditar que foi o Senhor que fez algo. É o Senhor que está fazendo milagre. E amado, o Senhor continuará fazendo milagre. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Oh, aleluia! Ele é o mesmo. Em nome de Jesus, amado, creia. Seja uma igreja viva, seja uma igreja eficaz. Vou pedir para que o louvor suba. Você precisa ser uma igreja viva, você precisa ser uma igreja eficaz. É uma igreja que acredita, que sabe para onde está indo e acredita na palavra que está saindo neste altar. Então você precisa ter fé. Por quê, pastor? Porque pela fé nós entendemos que os mundos foi criado por Deus, e de maneira que aquilo que não se vê, e de que aquilo que tudo que se vê aparente foi feito por Deus. A Bíblia também fala que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e pelo que ele alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus o testemunho dos seus dons. Ora, sem fé é impossível agradar. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Noé sabia que ia vir chuva. Noé já tinha visto uma gota de chuva do céu, mas ele acreditou que as palavras de Deus eram verdade na sua vida, e ele provou do amor de Deus. Mesmo que veio o dilúvio, a sua família foi poupada, porque o amor de Deus é pela nossa vida, meu querido. Então uma igreja viva, uma igreja eficaz, é uma igreja que tem fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé habitou na terra da promessa. Pela fé ele habitou na terra da promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Pela fé, na mesma fé, Sara recebeu o poder de conceder, e deu à luz, já fora da sua idade. Portanto, teve fiel aquele que tinha prometido. Talvez nós estamos olhando pelas circunstâncias que estão nos rodeando, e nós estamos falando, já não é mais tempo, já passou a hora, não vai dar mais. Olha só, ele está afundado na droga, está afundado na bebida. Meu querido, enquanto há vida, há esperança. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. O nosso Jesus é a esperança. O nosso Jesus é a esperança. Ele é aquele que era. Ele é aquele que é. E na sua vida Ele é aquele que há de vir. Pastor, mas eu estou numa situação em casa que o senhor não sabe. Pode ser que eu não sei, amado, mas eu conheço um Deus que está olhando do céu. Eu conheço um Deus. Vou pedir para que você fique de pé. Quero orar pela sua vida, e nós já vamos cear. Pegue o seu copo da Santa Ceia. Eu estou orando e estou pregando para uma igreja que quer viver em santidade. Amém, amado? Porque sem a santidade você não verá a Deus. Sabe qual é o caminho, amado? É você renunciar a sua vida, renunciar o seu querer, renunciar a sua vontade, e dizer para Cristo: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre em Cristo, eu sou livre em Cristo, eu sou livre. Eu sou livre para as escolhas, mas estou amarrado em Cristo. Eu sou livre para fazer as escolhas, mas eu estou amarrado num Cristo que não me prende, mas que a todo momento a sua luz me atrai. A luz de Cristo te atrai. A luz de Cristo te atrai. A luz de Cristo te atrai, meu querido. A luz de Cristo te atrai. Essa luz que um dia brilhou para mim,
essa luz que um dia brilhou para você. Tenha paciência e acredite em Deus, que essa luz vai brilhar dentro da sua casa, na sua família, no seu contexto de vida. Vai brilhar na onde você menos está esperando que ela aconteça. Existe um tempo de milagre para a sua vida. Existe um tempo de milagre para a tua casa. Existe um tempo de milagre, amado. Existe um tempo de milagre. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23. Imagine comigo que o texto que nós abrimos o culto ou a ministração, ele dizia que Judas o traiu. Ele disse que Pedro, antes que o galo cantasse, ele iria trair a Jesus, o Mestre. Mas você tem a possibilidade nessa noite de rever os seus conceitos, de rever as suas atitudes, de rever aquilo que você tem feito na sua vida. Esposa, me ajuda aqui. Você tem a condição nessa noite de rever aquilo que você está fazendo em Cristo e voltar a rédea da sua vida aos caminhos de um Deus que sabe fazer as coisas certas, da maneira certa, do jeito correto. Ele sabe, meu querido, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Pegue o pão, meu querido. Pegue o pão. Pegue o pão. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Meu querido, você pode ter a dimensão dessas palavras, que Ele te ama, que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Foi por você que Ele morreu na cruz, um calvário. Foi por você que Ele morreu uma morte de cruz, uma morte maldita. Foi para a redenção dos seus pecados, uma vez que a Bíblia diz que o teu sangue cobre multidão de pecados. O teu sangue cobre multidão de pecados. O teu sangue cobre todos os pecados. Ele te ama. Ele te ama. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Pegue o pão, meu querido. O pão nesse momento é um elemento feito de trigo e de água, esse especificamente. É um pão comum, como se fosse um alimento comum. Mas a partir do momento que nós consagramos ele na presença de Deus, esse elemento já não é mais um elemento comum. Essa é a representação do corpo de Cristo. O corpo que foi perfurado naquela cruz. O corpo em que quando Judas o beija, o corpo em que quando os soldados o pegam, eles levam até dentro da prisão, e ali o seu corpo é todo dilacerado por açoites. E foi por amor de mim, e foi por amor de você, que ele não reclamou. A Bíblia nos diz que ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Pegue o pão, levante o pão, levante o pão. Levante o pão, Ele te ama, Ele te ama. Aí é só. Pai, no nome de Jesus está aqui esse elemento pão. Deus, nós queremos consagrar ele na tua presença. Até agora, Pai, ele é um elemento para o nosso corpo físico,
mas que ele seja, Pai, a partir desse momento, um elemento espiritual que irá abençoar a nossa vida espiritual. Preencha, Pai, tudo aquilo que nós estamos precisando nessa noite, para a glória do Teu nome. Comamos o pão. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue. Você que sabe, cante. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, vocês anunciarão a morte de Jesus até que ele venha. Amado, olha o peso dessa palavra, é até que ele venha. Não é somente hoje, não é somente o mês que vem, é até que ele venha. Até que o Senhor venha, nós vamos lembrar do teu sacrifício na cruz. Até que ele venha, nós vamos lembrar que um dia ele foi pendurado, mas que no terceiro dia ele reviveu. Um dia ele foi pendurado, mas ao terceiro dia ele reviveu. Ao terceiro dia ele reviveu. Pegue o cálice, levante ele. Esse é o sangue de Cristo, vertido por você ali na cruz. Pai, obrigado por esse sacrifício, por esse sangue. Nós consagramos nas tuas mãos e que sejam bênção para a nossa vida. Em o nome de Jesus, tomamos o cálice, amado. Você que pode, se ajoelhe, ore ao Senhor. Se você quiser, se ajoelhe, ore ao Senhor. Vi alvo mais. Se ajoelhe, louve. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por mais um mês, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para o louvor da tua glória, sabendo, Pai, quem morreu por nós, sabemos, Deus, quem fez o sacrifício por nós ali na cruz. Obrigado, Pai, porque nós somos livres nessa noite, livres para te adorar, livres para te bendizer, livres para dizer ao Senhor: obrigado, Deus, por mais um mês. Nós estamos na tua presença, na presença daquele que entregou o seu Filho por amor de muitos. Por isso, Deus, nessa noite nós exaltamos: eu sou livre, eu sou livre, eu sou